Oi, Si, tudo bem? Resolvi fazer uma live aqui. Quando o cliente falta, é isso que a gente faz, live. Ontem, oi Aninha, tudo bem? Ontem, né, a gente sempre faz, eu faço oração, né, no domingo. E ontem caiu uma palavra muito interessante, muito forte mesmo até, diria. Né, tá em Mateus 17:20, que fala sobre a fé no grão de mostarda. Olha só, né? A gente precisa ter uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, para que consigamos aí mover montanhas, né? Então olha o quanto isso traz pra gente, de certa forma, um alívio, né? Um conforto muito grande, mas ao mesmo tempo um desconforto, né? Não é incongruente? Um desconforto, porque se é verdade que a gente precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda para transcender, para mover uma montanha, então o que está acontecendo com a gente quando a gente está desacreditado? Quando a gente está descrente, quando a gente está tão dominado pelos problemas, pelas situações do dia a dia, né? Que fazem com que o problema ele seja maior, a dificuldade seja maior do que a nossa crença, do que a nossa fé, né? Em algo muito maior, em Deus, o universo, seja aquilo que você acredita, né? No meu caso, eu acredito muito em Deus. Então, é muito curioso, porque me remete então naquela história onde, né, ali aquele homem trazia ali aquela criança para Jesus, né, de certa forma curar ela, né? E Jesus já remete ali, homem de pouca fé, porque já veio já dos discípulos, já procuraram os discípulos, né? E eles não conseguiram. Então, isso me remete às pessoas que de repente fica pedindo para você uma oração, né? Ela não se conecta com algo muito maior dentro dela. Não que nós não precisamos dessa corrente de oração, a gente precisa, a gente é uma, né, dando força para o outro, né? Uma corrente do bem. Mas nesse caso, acho que traz pra gente algo que é a sua autonomia enquanto pessoa, a sua autonomia enquanto ser humano, enquanto um ser que é um tripé, corpo, mente e espírito. Então, quando a gente não tem a fé do tamanho desse grão de mostarda que faz mover essa montanha, que é a dificuldade, que é a angústia, que é o problema, que é a doença, que é o sofrimento que a gente está passando no nosso dia a dia, então o que está acontecendo? Que eu tenho que transferir para o outro essa confiança, entende? Então, isso me fez refletir muito, tá? Tudo que eu falo aqui, sempre primeiro é para mim, tá? Então, isso me fez refletir muito no sentido do que a gente tem feito para acreditar em algo maior, em Deus. Mas o que a gente tem feito para acreditar na nossa capacidade como ser humano, né? O ser humano que precisa ter uma fé que é lúcida, uma fé que é aquela... uma fé lúcida, é aquela fé calma, é aquela fé confiante que essa dificuldade, ela vai transcender, ela vai ter um crescimento para você, um significado de evolução para você. E não aquela que vem te destruir, porque quando você tem essa fé, né, que é algo muito maior, que não tem jeito, que é um sofrimento que você está passando que não tem solução, você está descrente. E isso como que eu posso dizer aqui? Da mesma forma que essa fé inteligente, lúcida, que é de confiança em si também,
em oração, né? Orar e ter ação. Também a fé daquilo que você acredita, tanto positivamente quanto negativamente, ele também vai ter os mesmos fluidos energéticos, né? Então, se eu acredito que algo tem solução, se eu acredito que algo, eu acredito que eu posso fazer algo, que eu posso passar por algo, é isso que vai determinar a situação que eu estou passando, né? Então, eu achei muito linda essa passagem onde Mateus fala, né? Eu preciso de uma fé de um grão de mostarda para que eu possa, então, fazer uma montanha se mover para lá e para cá. Então, essa montanha é a nossa dificuldade. Essa montanha é o tamanho do problema que você está passando hoje, mas que de repente você está destinando toda a sua energia, toda a sua crença, ou terceirizando, ou trazendo para você como forma de desilusão, né? Então, quando a gente traz o sofrimento maior do que a nossa fé, é isso que vai acontecer. Nós vamos ficando sem energia, nós vamos ficando sem disposição, nós vamos ficando angustiados, né? E você acaba, então, não acreditando no seu potencial. E quando ele fala dessa fé lúcida, né, que é você saber que você dá conta, que é saber que você é capaz, ao mesmo tempo também vem um alerta para que possamos ter também humildade para saber que somos também esse grão de areia, esse grão de mostarda, né? Somos pequenos também. Porque se a gente deixar muito o ego inflamado, o orgulho inflamado, é como se a gente também desconhecesse que existe algo maior. Então, quando também eu trago para mim aquilo que eu sou superior, eu sou o dono do mundo, também entra o quê? A decepção, entra a desilusão. Também caímos ali naquela história, né, da gente criar uma expectativa e de repente você se deparar com aquilo que não é verdade, né? Mas quando a gente tem tudo equilibrado, nem muito mais nem muito menos, né, mas tudo muito equilibrado, então a gente consegue, então, a pulsão de vida, né? Caso contrário, a gente vai pulsar o quê? A morte. Quando você está em desesperança, quando você está desiludido, quando você está frustrado, você alimenta algo muito negativo dentro de você. E abre ali um campo espiritual, né? Negativo. Então, que nós possamos hoje refletir realmente, né? Da mesma maneira que a gente precisa desse grão de mostarda, dessa fé, para nos dar uma fé lúcida, que é a certeza que eu consigo, a certeza da ação, a certeza de realizar algo, né? Que é trazer para você uma fé inteligente, uma fé calma, que é você ter força e confiança. Nós também precisamos ter sabedoria para saber que muita coisa negativa, muita coisa fica remando, né, contra a maré quando se trata de você trazer uma evolução ou realizar algo que possa também transcender para as outras pessoas. Então, que nós possamos trabalhar essa fé inteligente a partir de agora, né? E para isso a gente precisa cuidar desse tripé que é o corpo, que é a mente e que é a alma, né, gente? Então, quando a gente cuida do corpo, a gente vai estudar ali o que é fisiológico, né? O que tá faltando, às vezes é hormonal, às vezes, né, esse estresse, essa ansiedade, essa angústia hormonal, às vezes é algo ali realmente que tá faltando ali na vitamina. Então a gente precisa ter uma fé inteligente, né? Às vezes a pessoa tá ali com algum problema, já acha que é espiritual e muitas vezes é físico. Então nós temos que ter essa fé inteligente. Quando a gente cuida da mente, a gente faz ali a gestão das emoções, né? Saber o que eu tô sentindo, saber como que eu reajo
aos devidos contratempos, as vicissitudes da vida, não é verdade? Não é verdade, irmã? Aqui, ó, falando. Querida do coração, obrigada, gente. Vocês também são, viu? Então, gente, eu sempre procuro trazer para vocês esses insights, por quê? Porque eu acho muito importante a gente acordar no sentido do tripé, né? Porque a gente liga a internet, tá tão banalizado, tá tão... eu dou solução, ou, né? Vem aqui que eu resolvo tudo. Então, não é assim. A gente precisa ter ali esse conjunto. A gente precisa olhar para esse conjunto. De como a gente lidar com as emoções, o que cada emoção significa para mim, né? Muitas vezes, por que eu tô reagindo a certa situação? É uma coisa que aparentemente é simples, mas eu tô reagindo de uma maneira tão agressiva. Mas isso pode estar ali remetendo algo do passado em mim? Pode, tá? Então, como eu vou lidar com essa emoção? E a alma, como cuidar da alma? Se você não cuidar se você não cuidar da sua mente, das suas emoções, se você não cuidar do seu corpo, consequentemente, esse campo energético espiritual, ele vai bagunçar. Ele vai bagunçar porque é uma consequência. É uma consequência. Então a gente precisa estar ali alinhado. E para isso a gente precisa o quê? Alimentar a pulsão de vida. O que é a pulsão de vida? É o que me faz bem. Quantas e quantas vezes eu abro a boca para reclamar? Quantas e quantas vezes eu abro a boca para falar mal do outro? Quantas vezes eu abro a boca para blasfemar, né? Ou culpar culpar outro pelos meus sofrimentos? Mas quantas e quantas vezes eu dou um sorriso para mim mesma? O mundo, ele precisa de mais amor. O que o mundo precisa? Na sua opinião, você pode escrever aí. Na sua opinião, o que você acha que o mundo precisa? Porque a gente precisa entender que esse mundo começa por mim. Né? Então, quando a gente começar a entender isso, que o mundo precisa de mais amor, que o mundo precisa de mais empatia, que o mundo precisa de mais compreensão, e que esse mundo começa por mim, eu começo a me tratar com compaixão. Eu começo a me tratar com empatia. E isso não é um sinônimo de egoísmo, tá? De jeito nenhum. Isso é você se encher para transbordar. Você só pode dar aquilo que você tem. Então, eu sempre falo aqui, sempre vou falar, não é sobre religião, né? É sobre Deus, é sobre algo muito maior, é sobre o amor, é sobre a fé. Se você não alimentar a sua fé, se você não aumentar a sua esperança, você automaticamente estará aumentando a sua desesperança. Então, a gente acha que a gente não escolhe, mas até quando a gente não escolhe, a gente escolhe. A vida se posiciona diante daquilo que eu estou me posicionando também. E não fazer nada é um posicionamento. Não acreditar em nada é um posicionamento. Né? Então, experimente hoje você ter um contato com a sua espiritualidade. Experimente hoje você ter um contato com o bem mais precioso para você, que é a sua vida em primeiro lugar. Tá? Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana de muito amor por si, muito respeito por si, por menos opinião alheia, por menos querer se validar, querer ser aceito, por menos, né, preocupação com o que o outro vai pensar de você, e por mais se encher de si, por mais se encher de esperança, por mais acreditar em si, na sua capacidade, olhar para você lá atrás e dar valor por aquilo que você faz de melhor, dar valor naquilo que te faz feliz. Ah, que linda, Ana. Com certeza, eu tô muito aberta, inclusive, a Ana tá falando aqui que precisa fazer mentoria comigo. Inclusive, eu vou abrir aqui
um grupo de autoajuda que é totalmente gratuito, tá, gente? Só tô esperando da turma, eu tô pegando o telefone, depois vocês entram em contato comigo. Tô pegando o telefone, o nome, e a gente vai ali ter um grupo de autoajuda, tá? É online, totalmente gratuito, onde eu vou ali, a gente sempre tem uma conversa, é uma confiança, né? É um lugar seguro, totalmente seguro, onde você pode ali falar do seu sentimento, das suas emoções, e a gente vai ali um trocando com o outro. Quem já fez sabe o quanto é valioso, o quanto é transformador, e eu me dou mesmo 110%, tá? Eu sou muito transparente, eu me coloco muito vulnerável, né? Porque eu me coloco sempre no lugar de humano, né, gente? Não dá pra eu vir aqui na internet e falar assim, olha, eu tenho a solução dos problemas, de tudo. Não, ninguém tem poder de curar assim, o outro, ninguém tem poder de transformar o outro. Eu tenho o poder de me transformar, eu tenho o poder de me curar. E para isso eu preciso me conhecer, para isso eu preciso de uma corrente do bem, para isso eu preciso transcender, para isso eu preciso de um olhar com compaixão e não com julgamento, mas primeiramente de mim para mim. Com certeza, né? A Aninha tá falando, eu preciso me desligar do passado. Quando a gente fala desligar do passado, é algo muito sério, né? Porque é como se você quisesse apagar o seu passado. E isso é impossível, tá? É por isso que não consegue, Aninha. Por quê? Porque eu preciso olhar para o meu passado, até para a dor mais intensa que eu tive, né? E que todos nós já passamos por algo no passado, dor profunda, né? Com respeito. Porque quando eu olho com respeito, né? Sim, eu consigo dar um passo à frente. Aquilo que eu mais resisto é aquilo que toma conta de mim, é aquilo que prevalece. Por isso que muitas vezes a gente fica preso, o quê? Na dor. A gente faz 10 coisas boas. Acontece 10 coisas boas na vida da gente, mas a gente fica preso naquilo que eu não fiz, naquilo que me fizeram. Mas por quê? Porque eu tô resistindo. Então quando eu quebro essa barreira de resistência, mas eu me vejo ali preparada para lidar com aquelas questões, vocês percebem o quanto é importante. Foi muito maravilhoso ter falado isso aqui, viu, Aninha? Que entrou num contexto muito lindo, até inclusive da fé, né? Quando eu olho aquilo e eu percebo que não há nada, né, que a gente pode ali colocar como injusto. Não existe, gente. Existe assim, olha aí, o outro fez. Então eu entrego para o outro que o outro fez. Por exemplo, no caso de uma traição, né? Tem gente que não consegue se relacionar com outra pessoa porque foi traído. Ela sempre fica desconfiando, ela é infeliz num contexto, né, geral. Por quê? Porque existe uma experiência lá atrás e que quando ela vem para um outro relacionamento, ela já vem com uma defesa, né? Não me entrego, porque homem nenhum vai me fazer de palhaça, porque eu não vou ser traído de novo. E aí, o que acontece? O passado dela tá dominando o presente dela e, se continuar assim, consequentemente, o futuro, se ele existir. Então, como que isso transcende? Quando eu olho lá atrás, com muito respeito, falo, eu dei o meu melhor, eu amei, eu respeitei. O que o outro fez, eu entrego para o outro e fico com o que é meu. E isso é feito com muito carinho, isso é feito com muito acolhimento, tá? Eu só consigo transcender uma dor quando eu olho com muito acolhimento, com muita empatia e respeitando cada etapa. E como que pode isso? Você lê meus pensamentos. Que bom, né? Que bom. Você sabe que isso aqui, Aninha, é muita sintonia, tá, gente? Eu sinto que você sente. Pra mim, às vezes, é muito dolorido, né? Às vezes eu fico mesmo um caco. Mas eu terminando a sessão, eu consigo ali, né,
separar o que é seu, o que é meu, mas na sessão não tem jeito. Para eu me conectar com você, eu preciso estar com você, né? Para eu me conectar com você, eu preciso viver com você. É diferente, né? O holístico é diferente do convencional, né? O convencional ele já separa, mas isso e ambos trazem algo muito rico, tá? Então eu acho que a falha está quando a gente tem que optar por uma coisa ou outra, quando na verdade a gente precisa desse conjunto. Né? Então é muito forte, tá, gente? O que eu trago que é sempre quando eu venho aqui falar com vocês é porque tá pulsando, fala. Então, como tudo casa, né? Cliente que falta, né? Essa pulsão para vir aqui falar com você é sinal que você e eu também estamos precisando ouvir isso, né? Essa corrente do bem. Então, que você comece aí essa semana trazendo 3 coisas para você. O que te faz bem? O que você gosta? Né? E trazer para você o que o mundo precisa. Então, quando você trazer isso, você internaliza ali que o mundo ele começa por você. E você começa a praticar. Então, como seria se a gente, ao invés de falar, olha, eu preciso parar de comer doce, mas comer menos doce hoje? Como seria se a gente parar de falar assim, eu preciso ir para academia todos os dias, mas começar um exercício hoje em casa, sabe? Hoje em dia você liga, tem tantos planos aí de, né, exercício em casa, né? E aí aos poucos você vai trazendo para você essa nova realidade. Você não precisa mudar drasticamente de uma hora para outra, porque tudo aquilo que não é percebido, tudo aquilo que, sabe, naquela agitação, talvez não fique, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, isso é a motivação não dura, e não dura mesmo. Você precisa se motivar todos os dias, assim como eu preciso do meu alimento espiritual todos os dias, assim como eu preciso do meu alimento físico todos os dias, da higiene pessoal todos os dias, de boas companhias todos os dias, de bons pensamentos todos os dias, de boas palavras todos os dias. Percebe isso? O meio que você vive também determina, só que isso não faz de você ter que se excluir, você ter que ficar longe da pessoa, porque se você for parar para pensar, essa pessoa que só pensa negativo, que só fala negativo, que só faz coisa ruim, ela também precisa de alguém ao lado dela para pulsar ela, né? Então, mas também você precisa respeitar, se não é você que está preparado para isso. Tudo isso aí gera autoconhecimento. Tudo isso é autoconhecimento, porque tem muita gente que não está preparado para isso e acha que é o salvador da pátria e cai, né? Tá certo? Aí, ó, a melhor coisa que fiz foi pra academia pra ansiedade. Com certeza, porque ali você vai ali, né, liberando substância também, né? Muitas substâncias que estão em medicamentos. Então, ter esse conjunto, corpo, mente, alma, é muito importante, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês, fiquem todos com Deus. Muita gratidão por esse momento, gratidão, viu, Ana, por você sempre compartilhar aqui, né, sempre se colocar vulnerável, também muito bom, viu? Um beijo no coração, tá? Tchau. Fiquem todos com Deus, beijão.